Sabe quando você quer derrotar um boss e você acaba lutando contra ele várias vezes, mas você sempre acaba derrotado? Ou é porque você não se conhece, ou é porque você não conhece o seu inimigo, ou os dois. A princípio eu penso dividir esse vídeo em duas partes, a depender da complexidade da minha motivação, mas se for necessário eu posso fazer várias outras partes explicando porque é um assunto muito complexo. E o mais importante de tudo é você entender que uma coisa é o imposto sobre os jogos, outra coisa é o que isso impacta na economia de um país. E é mais ou menos isso que eu vou tratar nesse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo será de caráter mais informativo, porque a maior arma que nós possuímos é justamente a capacidade de contra-argumentar e de fazer valer o debate. Na hora de uma conversa, você só vai conseguir mudar o pensamento de uma pessoa quando você leva para ela fatos. Eu vejo muito na própria comunidade gamer gente entrando nas redes sociais de senadores e deputados e xingando, com sangue nos olhos, com ira. E eu até entendo, você tem motivação para fazer isso, é realmente um saco falar sobre política e ter que se humilhar para esses caras que em teoria era para trabalhar pra gente. Mas ir com esse ódio, ir com essa raiva, só vai fazer com que eles entrem numa espécie de defensiva e ignorem o que você está falando. Então é por isso, antes de tudo, ter calma, se conhecer e saber pelo que você está lutando. Tá, mas o que são impostos? Impostos são tarifas, cargas tributárias aplicadas pelo governo sobre determinado bem ou serviço. Com esse valor arrecadado, ele paga os gastos administrativos, pode fazer construções, investimentos públicos e assim melhorar a cidade, o estado ou a nível nacional o país. O imposto que nós vamos tratar aqui, ele está na mais alta instância, que é a esfera federal. Esse imposto incide sobre todas as regiões do país e a única forma de alterá-lo é justamente conversando com os políticos que representam o país, que são basicamente aqueles que estão presentes em Brasília. Ok, mas quem somos nós? Eu sou apenas um indivíduo, eu não creio que eu esteja aqui representando toda a comunidade gamer, mas talvez eu esteja falando pela maioria que sente essa vontade imensa de lutar contra esse abuso no imposto. Note, eu não estou criticando o mérito do imposto em si, eu apenas estou falando que imposto, tal como é aplicado no Brasil de uma maneira tão abusiva, não só prejudica quem é o consumidor, mas prejudica toda a cadeia econômica de criação de empregos e de geração de tecnologia. Talvez seja isso que mais me motivou a gravar um vídeo, para esclarecer o quão perigoso é você ter uma nação onde a carga tributária ela é muito alta quando não tem retorno. E pensando nisso, eu comecei a levantar alguns dados durante as minhas pesquisas e percebi que o Brasil ele é um potencial não só consumidor, mas gerador de empregos que envolve esse tipo de entretenimento. Segundo a pesquisa realizada pela BGS e pela Datafolha, no ano passado, o público gamer no Brasil é maior do que 67 milhões de pessoas. Isso envolve pessoas que jogam em consoles, computadores, smartphone, tablets, ou seja, que consome esse tipo de entretenimento. Além do mais, a idade média desse público aqui no Brasil é de 30 anos. Então isso já corta em parte aquele argumento de que videogame é coisa de criança. E o meu objetivo aqui é tentar explicar, não só por essa questão de idade, mas por uma questão bem pragmática, que videogame vai muito além do que as pessoas geralmente veem no senso comum. Videogame é uma indústria gigantesca, por sinal, e tal como o cinema, a música, dança artística, entre outros tipos de arte, o videogame deve ser respeitado também e deve ter a sua relevância política. Não deve ser subestimado como se fosse algo de é de criança. Cara, nesse ano a Microsoft anunciou a compra de todo o conglomerado das ZeniMax, que deu mais de 7 bilhões de dólares. E isso é de longe a maior transação no mundo do entretenimento, maior mesmo do que, por exemplo, quando a Disney comprou a Marvel e a Star Wars. É aproximadamente o dobro. Então a gente está falando com algo que é realmente absurdo na economia, que pode gerar um impacto sem precedentes a nível mundial.
Então, o mercado gamer, ele não deve ser subestimado. Muito pelo contrário, ele deve ser levado a seríssimo. Eu jogo videogame, meu pai joga videogame, minha avó, eu já fiz com que ela jogasse joguinhos. E eu creio que, de certa forma, todas as pessoas procuram, nesse mundo, uma forma de entretenimento para tentar escapar da realidade. Então, esse argumento de que é coisa de criança ou que é besteira é algo completamente ignorante e nocivo, porque faz com que a sociedade construa o pensamento de que o que tem nas redes sociais, o que está acontecendo nas redes sociais hoje, são crianças que estão chorando para ter consoles a preço mais barato. Não, não é isso. É algo que vai muito além. E agora eu vou seguir aqui para uma parte um pouco mais densa, mais chata do vídeo, que é a respeito de tratar economicamente o impacto maléfico de uma carga tributária abusiva numa nação. Esse é um vídeo um pouco denso, bem chato, mas por favor, fique nele e preste muita atenção, porque se você quer vencer alguém no argumento, você precisa ter fatos, você precisa se conhecer. Bem, você deve ter em mente o que eu falei no início do vídeo a respeito do que é imposto, porém, existe um problema quando você tem uma carga tributária abusiva sobre determinado bem. Quando você aumenta muito a taxa tributária em um país, você faz com que essa taxa ela seja repassada em todos os níveis de produção até o produto final, ou seja, até o cliente. Quando um produto acabado ele recebe um aumento na tributação e esse aumento é repassado ao consumidor, o consumidor tende a não comprar esse produto, ele se sente desmotivado, uma vez que o dinheiro dele não aumentou proporcionalmente, porém o preço do produto aumentou muito devido à carga tributária. Logo, o que acontece? Você tem pouca venda de produtos. Esse produto, muito pouco vendido devido ao aumento do preço que foi repassado, faz com que a empresa de certa forma desaqueça. Por exemplo, o chefe da empresa chega e vê que ele não está mais vendendo como antes, justamente porque o Estado aumentou muito a carga tributária sobre ele. Quando ele vê que a sua empresa não está mais lucrando por conta da quantidade de vendas que caiu, já que as pessoas não estão mais interessadas em comprar esse produto caríssimo, ele simplesmente fecha as portas naquele país e tende a ir para uma outra nação onde a economia é menos intervencionista, porque lá ele possui mais liberdade para gerar o produto e ele ser repassado para o consumidor a um preço que o vendedor ou o criador desejou. E aí você raciocina um pouco e chega a uma conclusão. Se o empresário e o acionista retirar esse produto do país e fechar as fábricas, então de certa forma futuramente a arrecadação do país vai cair, uma vez que ele nem mais vai conseguir ter esses tributos que foram vendidos anteriormente. E a sua lógica está correta. No mundo da economia existe uma curva muito interessante chamada curva de Laffer. E ela foi proposta pelo economista de mesmo nome, e ela é basicamente um gráfico em forma de parábola. Aqui o eixo do gráfico e está aqui a função do gráfico. Quando você aumenta até certo ponto a arrecadação, chega a um valor máximo, que é o valor de lucro máximo que o Estado consegue com a arrecadação, mas se você aumentar um pouco mais a taxa, essa parábola vai tender a cair, ela vai sair do ponto máximo do seu pico e vai começar a cair verticalmente. O que significa isso? Significa que se você aumentar muito o imposto, no final das contas a sua arrecadação tende a cair, porque os empresários e os acionistas, os donos de indústrias vão se sentir desmotivados a produzirem o seu bem ou o seu serviço até, uma vez que os clientes não vão querer comprar esse produto caríssimo. E o que eu estou falando é algo bem simples, um simples raciocínio você chega a essa conclusão, a esse senso comum, de que as empresas elas vão procurar o melhor ambiente para elas terem o maior lucro possível. Então, onde tiver menos interferência, onde ela possa produzir em máxima quantidade, melhor para ela. E esse raciocínio de certa forma é simples, mas a problemática envolve um raciocínio bem mais elegante, que é o que eu vou falar agora. Quando a empresa deixa de produzir um produto, ela não está só fazendo com que aquele produto deixe de existir lá. Ela também está retirando a sua tecnologia daquela nação, retirando mão de obra, retirando funcionários, desempregando pessoas, ou seja, tornando a nação efetivamente mais pobre. Independente do seu posicionamento político-econômico, um fato é, nós vivemos num mundo capitalista
globalizado. Então é necessário que haja essa comunicação muito além das fronteiras geográficas em questão econômica. De eu ter uma empresa trazendo tecnologia, fomentando mão de obra e gerando lucro. Algo muito triste que aconteceu esse ano foi o fechamento da fábrica da Sony lá na Zona Franca de Manaus. E isso causou a demissão de 200 funcionários. Além do mais, a Sony partiu de lá, levando consigo toda a sua tecnologia. E agora eu vou entrar com um argumento bem mais elegante para explicar por que a questão de um imposto abusivo é bem mais nocivo do que aparenta ser. Imagine um recém-formado e ele é um engenheiro eletrônico. Como ele se formou, ele precisa ir para alguma empresa para exercer o que ele aprendeu, para adquirir experiência. E essa empresa, imagine que ela seja a Sony. Se a Sony ela está aquecida no Brasil e ela está gerando vários produtos, há uma demanda alta para a Sony, então basicamente ela vai querer contratar mais funcionários justamente para fazer com que ela produza mais. Uma vez que a Sony fechou suas portas e foi embora do país, para onde que esse potencial funcionário vai? Ora, se não tem nenhum lugar para ele aplicar o que ele aprendeu no país, ele vai embora. Isso se chama fuga acadêmica ou fuga de inteligência. E isso acontece aos montes no Brasil. Um outro exemplo muito poderoso que eu tenho é que eu tenho 2 colegas que cursam bacharelado em ciência da computação. E eu estava conversando com um e a gente chegou a uma conclusão bem óbvia. Olha, cara, quando você se formar, já como você quer trabalhar na indústria de games, você vai ter que ir embora do Brasil. Você estudou em uma universidade pública, utilizou do dinheiro público para aprender, para adquirir conhecimento em uma instituição renomada, mas você não vai aplicar o que você aprendeu aqui, você não vai gerar valor aqui, porque aqui não tem nada, não tem empresa, não tem nada de tecnologia que envolva desenvolvimento de jogos, então você vai ter que partir para ir para o Canadá, ou para o Japão, ou para os Estados Unidos, que são potências em termos de games. E isso é muito triste, porque se houvesse fomento do governo, ele poderia ficar aqui, ele poderia, quem sabe, abrir um estúdio. Ou então, se a economia fosse menos intervencionista, se a economia tivesse uma taxação mais branda, grandes estúdios, empresas de tecnologia poderiam construir filiais aqui, tanto para gerar produto como gerar bens, e eventualmente os formandos seriam contratados e ficariam aqui, não iam para um outro país. E aí o país se desenvolveria. Você consegue entender como isso é sutil, mas ao mesmo tempo é gritante, no sentido de que isso faz uma tremenda diferença futuramente? Eu pretendo trazer no outro vídeo os números corretos, mas por enquanto eu vou dar só uma pincelada por cima para você entender o quão absurdo é a taxação nos jogos aqui no Brasil. Mais de 50%. Você praticamente compra um console e dá o outro para o governo em forma de imposto. Na geração passada, olha só, o Brasil ficou em primeiro lugar, como o país a fornecer os consoles mais caros do mundo. Esse ano ele ficou em segundo, perdendo para a Argentina, que incrivelmente conseguiu taxar mais do que o Brasil. E aí imagine um acionista ou um executivo de uma grande desenvolvedora de jogos. Ele olha para o Brasil e ele se pergunta: ok, por que eu vou investir meu dinheiro e minha tecnologia naquele país se a carga tributária é tão alta a ponto de não incentivar a economia local? Por que eu deveria fazer isso? E olha que o nosso povo é guerreiro. Mesmo o Brasil estando em segundo lugar em questão de taxação nos jogos, nós seguimos como a 5ª nação do mundo que mais fala sobre. Isso só escancara ainda mais o quanto que esse tipo de entretenimento é importante para nós brasileiros. Até porque é uma forma da gente tentar esquecer das mazelas desse país. Ok, Felipe, mas quais soluções você poderia dar? Eu pretendo trabalhar elas no próximo vídeo, mas por enquanto eu vou te dar 2 perspectivas. Você pode argumentar assim: ah, cara, mas você está falando de um ponto de vista muito liberal, que tem que reduzir imposto e tal. Tá, eu vou te dar uma solução estatista. O que o governo poderia fazer? Ele poderia pegar esses recursos captados através dos impostos e investir em tecnologia, em setores de desenvolvimento de jogos, se aliar com os universitários que estão formando para fazer com que eles fiquem no Brasil e não fujam para os países desenvolvidos,
fazer com que haja a proteção do que é nosso. E o que eu falo que é nosso, principalmente é o nosso conhecimento gerado. E, gente, vocês não têm noção, mas o Brasil, ele gera muito conhecimento. Só que esse conhecimento não fica aqui. Acaba indo para um outro lugar melhor, porque aqui não tem estrutura. Então o Estado ele poderia arrecadar esses impostos justamente para investir nisso. Mas aí nasce um problema muito crucial. Brasília. Brasília é como se fosse uma cidade que vive à margem da realidade brasileira. É sério, vocês não têm noção de como a galera lá, a galera que eu digo os políticos, eles estão desligados da realidade. É como se... Isso é triste porque eles vêm da população, mas eles perdem a noção de como é a população brasileira quando eles se elegem. Parece que é outra realidade. E esse é o problema de você dar poder demais para alguém, entende? Eu te dei a solução e agora eu lanço um desafio para você. Vá lá em Brasília e me diga qual deputado tá por dentro do mundo dos jogos, do mundo desse tipo de entretenimento. Eu conheço 2 de cabeça, tipo, o Marcel Van Hatten e o Kim Kataguiri de deputados. E senadores. Os caras, praticamente, eles não têm interesse e não pesquisam, porque são boomers, praticamente. Eles querem saber de se perpetuarem no poder, de ficar lá, de acabar mamando no Estado. Então, por isso, é importante ter uma argumentação forte, para ir aos poucos mudando a cabeça dessa galera. Mas só que isso demora demais, é necessário muito tempo, e você também não tem a garantia de retorno, porque as pessoas que estão lá, elas estão preocupadas com tantas outras coisas. Primeiro, na minha opinião, elas estão preocupadas em se perpetuar no poder, e em gerar poder, e depois elas estão se preocupadas com pandemia, com outros assuntos que para elas possuem uma maior relevância. Então é algo muito complicado dar uma solução estatista, principalmente a curto prazo. A outra solução mais viável que eu acho, que é a de cunho liberal, é justamente você reduzir a carga tributária para trazer as empresas aqui. E note que eu estou frisando muito em trazer empresa, trazer desenvolvedora de jogo, porque isso vai gerar mais emprego e vai gerar mais riqueza para o Brasil, além de gerar mais tecnologia também. Eu nem estou falando do que é o mais importante para a gente nesse exato momento. O que é mais importante para a gente nesse exato momento? É ter console mais barato para se divertir. Por que eu estou fazendo essa diferenciação enorme? Porque isso aqui que é menor, que você sabe que é ter o console mais barato para se divertir, você conhece bem, você já está habituado com isso. Mas o que eu estou mostrando para você é uma nova perspectiva. É uma perspectiva de fazer com que uma nação seja mais rica, trazendo tecnologia do exterior para cá. E, infelizmente, a carga tributária alta impossibilita isso. Tá um vídeo um pouco longo já, e provavelmente eu vou fazer mais de 2, porque eu creio que é extremamente importante falar isso com vocês, fazer com que vocês tenham uma ideia de que uma tributação elevada vai muito além de ter console caro, distorce completamente toda a cadeia de produção de um país. Por esse vídeo é só, eu pretendo colocar na descrição o foco desse vídeo e o foco dos vídeos posteriores, então deem uma leitura lá na descrição. Depois de falar isso, eu me sinto muito motivado a continuar conversando e eu acho que eu vou fazer uma série sobre isso também. É isso. Sejam bem-vindos mais uma vez à Caixa de Jogos. Eu sou o Felipe. E assim, eu sempre pedi para vocês curtirem, compartilharem, mas é mais por bordão mesmo. Mas agora eu peço para vocês. É muito importante que vocês compartilhem isso. Nem precisam curtir, só compartilhem, ou no WhatsApp, ou em grupos de Facebook, em qualquer canto, gente. A gente precisa unir a comunidade gamer para lutar contra esse abuso, mano. Isso não é uma guerra de um, isso é uma guerra de milhões, nós somos milhões. Então nós precisamos estar juntos e principalmente informados. E essa é a minha contribuição, essa é a minha parte que eu estou fazendo. Agora depende de vocês também. E é isso, estou contando com vocês. E eu me sinto de certa forma cobrado também, porque eu tenho um aparato para poder fazer esses vídeos. Eu sei que nem todo mundo tem. E eu vou continuar fazendo. E esperar por dias melhores. Mas claro, não adianta só esperar. Tem que batalhar também. Até a próxima.